Suplementação proteica associada ao treinamento resistido é uma excelente estratégia para minimizar os efeitos do envelhecimento na composição corporal? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. E para responder esta pergunta, eu vou utilizar aqui um artigo publicado recentemente no American Journal Clinical Nutrition, que avaliou o efeito da suplementação de proteína combinada com exercício resistido em indicadores de composição corporal e também na capacidade funcional em idosos. E, portanto, foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise. E o estudo de meta-análise ele é bastante importante para que nós consigamos entender o que a ciência tem mostrado de forma fidedigna sobre um determinado assunto. E aqui na introdução, os autores começam a conceituar a questão da obesidade sarcopênica e também qual é o principal impacto desta condição na capacidade funcional das pessoas idosas. Então, os autores começam a pontuar o seguinte, que a obesidade tem se tornado um estado de composição corporal bastante comum em idosos no mundo inteiro e que, portanto, um quadro de obesidade somado a um quadro de sarcopenia, tem impacto profundo, principalmente no aumento de morbidades. Morbidades são doenças como diabetes tipo 2, hipertensão arterial e outras doenças, além do risco de mortalidade em pessoas idosas. Porque o que nós precisamos lembrar é que a obesidade sarcopênica significa o seguinte, o sujeito tem uma condição de composição corporal de massa muscular desfavorável, um nível de força muscular desfavorável, entretanto, esta pessoa tem muito mais peso para sustentar e também para fazer deslocamentos no seu dia a dia. E, portanto, eu tenho um idoso que é mais pesado, com menor condição neuromuscular, então esse idoso fica muito tendenciado a passar a maior parte do dia em atividades, por exemplo, sentadas. E que, portanto, essa condição, então, ela levaria a impactos negativos também em indicadores de mobilidade funcional, o que faria com que o idoso tivesse cada vez menos condições de se deslocar de um lugar para o outro e, portanto, fazer atividades diárias do dia a dia. Nesse sentido, os autores pontuam aqui que a manutenção da massa muscular é uma estratégia essencial para minimizar o risco de alterações funcionais, morbidade e também mortalidade em idosos. E que uma das estratégias que tem sido utilizadas e produzindo resultados muito interessantes seria então o uso do treinamento resistido associado à suplementação proteica, principalmente de whey protein ou de aminoácidos ou ainda aminoácidos combinados ao whey protein. Por quê? Porque uma das condições que você tem com o processo de envelhecimento são alterações a nível de absorção de nutrientes e, portanto, os idosos eles passam a ter uma condição de menor absorção de aminoácidos a nível intestinal. Então, isso significa que se eu conseguir dar a proteína ou os aminoácidos de forma suplementar, eu poderia então aumentar a absorção, porque é líquido, e associado ao treinamento resistido, então eu poderia minimizar os efeitos da obesidade sarcopênica. No entanto, pouco se sabe dos benefícios do treino resistido associado à suplementação proteica dividido por sexo ou ao longo do tempo. Alguns estudos têm mostrado resultados muito pouco efetivos, principalmente no curto prazo. Outros estudos a longo prazo têm mostrado efeitos um pouquinho melhores. Então, esse trabalho surge para tentar entender como que esta suplementação associada ao treinamento de força, o quanto que isso seria benéfico, levando em consideração as semanas de treino, levando em consideração, por exemplo, o sexo, homem ou mulher, em indicadores de composição corporal e também qual seria o impacto na capacidade funcional. Nesse sentido, então, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da suplementação proteica combinado com treinamento resistido em indicadores de composição corporal em idosos com excesso de peso e obesidade. E um segundo objetivo foi avaliar o efeito, então, dessa suplementação proteica associada ao treinamento resistido em indicadores de mobilidade funcional no idoso. Então, foi um estudo de meta-análise, onde os autores, baseado então nas palavras-chave, encontraram aqui então
445 artigos relacionados ao tema, e aí passando pelo filtro metodológico dos autores, sobraram aqui então 17 artigos com o rigor metodológico necessário para fazer uma análise de meta-análise. Então, o conhecimento desse trabalho foi produzido baseado na revisão de 17 trabalhos que foram metodologicamente e rigorosamente selecionados. E aí o primeiro dado importante é que aqui nós temos então a análise aqui dessa meta-análise, mostrando aqui então o peso de massa muscular em quilogramas de todos os estudos selecionados, independentemente se foi estudo de curto período de tempo, ou seja, menor de 12 semanas, ou de médio período de tempo, entre 12 e 24 semanas, ou de longo prazo, acima de 24 semanas. E aqui a análise dos dados mostra o seguinte: cada linha aqui é um estudo, certo? E cada estudo tem um resultado, que é essa bolinha verdinha pequenininha, e aqui nós temos essa linha vertical. Se essa bolinha estiver para o lado esquerdo, significa que foi favorável ao grupo controle, isto é, suplementação e treino resistido não produz efeito em massa muscular. Se essa bolinha aqui no estudo estiver para o lado direito desta linha vertical, significa então que o estudo mostrou que suplementação proteica associada então ao treino resistido houve aumento significativo na massa muscular em quilogramas. E aqui que nós percebemos? Nós temos aqui um estudo que não mostrou efeito nenhum. Tem um estudo aqui que mostrou um efeito muito pequenininho e um estudo que mostrou um efeito maior, outros estudos que mostraram efeito mediano, e aqui nós temos aqui nesta figurinha aqui que parece um diamante, é a média, vamos dizer assim, é a média de todos esses resultados. Então, considerando todos os trabalhos, o que mostrou? Que suplementação proteica associada ao treinamento resistido produz um impacto positivo no ganho de massa muscular em pessoas idosas. Aqui nós já temos uma figura separando os estudos de acordo com o período de duração dos estudos. Então, os estudos de curta duração, menores do que 12 semanas, os estudos de média duração entre mais de 12 semanas e menos de 24 semanas, e os estudos de longo prazo, mais de 24 semanas. E aqui nós vemos o seguinte, a leitura do gráfico é o mesmo, ok? Diamante para o lado esquerdo mostrou que o treino resistido e a suplementação proteica não produziu efeito no aumento de massa muscular. Diamante para o lado direito significa então que o programa de treino resistido e suplementação produziu ao longo do tempo impacto positivo na massa muscular. E quanto mais distante o diamante estiver, quanto mais para a direita o diamante estiver dessa linha vertical, significa que é maior esse efeito. Então o que nós vemos aqui? Que em estudos de curta duração, isto é, menores do que 12 semanas, parece que tem um efeito positivo, entretanto meio tímido ainda, da suplementação do treino resistido no aumento da massa muscular. Os estudos que tiveram um tempo de duração média, isto é, entre 12 e 24 semanas, mostraram aqui um efeito um pouquinho melhor do que os de curta duração, mas também muito similar, enquanto que os estudos de longa duração, mais de 24 semanas, mostraram aqui um effect size um pouquinho maior do que os outros dois grupos, mostrando o seguinte, que mesmo em curta duração, eu tenho efeitos, mesmo que pequenos, porém benéficos. É melhor suplementar e fazer treino resistido do que não fazer. Mas que os benefícios começam a surgir de forma efetiva, principalmente se eu pensar ao longo prazo. Neste outro gráfico aqui, nós temos a massa muscular em quilogramas de forma apendicular. Lembrando, o que é massa muscular apendicular? É uma medida de muscularidade, é uma das melhores medidas de composição corporal para tentar entender o que acontece com a massa muscular em idosos, que seria então a divisão da quantidade de massa muscular de braços e pernas em gramas dividido pela altura ao quadrado. E aqui os estudos que avaliaram então a massa muscular apendicular mostraram que, de forma geral, o resultado ele é favorável à suplementação e ao treino resistido, mostrando aqui um efeito, embora pequeno,
mas positivo, que idosos que suplementam e fazem treino resistido promovem aumento significativo na massa muscular apendicular. Aqui nós temos a massa muscular apendicular relacionado com o tempo de estudo. Então, aqui a massa apendicular em estudos de curta duração, a massa muscular em estudos de média duração e a massa muscular apendicular em estudos de longa duração. E aqui acho que fica mais claro o real efeito. Então, olha que interessante. Estudos de curta duração mostram um aumento ainda muito pequenininho em termos de massa muscular resultante da suplementação e do treino resistido. Os estudos que avaliaram aqui um tempo médio, entre 12 e 24 semanas, mostram um resultado um pouquinho acima, um pouquinho melhor do que os estudos de curta duração. Agora, olha o resultado da meta-análise quando nós falamos nos estudos de longo prazo. Então é isso, gente. É claro que em curto prazo a suplementação e o treino resistido, eles produzem resultados interessantes. Embora esse aumento aqui seja bastante discreto, significa que o idoso não perdeu. E não perder significa para o idoso melhora da capacidade funcional. Mas o resultado efetivo de ganho vai ocorrer aqui quando estivermos falando em programas de suplementação de exercício a longo prazo, isto é, mais de 24 semanas, mais de 6 meses de duração. Aqui nós temos o resultado do que aconteceu com a massa muscular para homens e aqui para mulheres. E aqui o que nós percebemos é que o estudo que avaliou as mulheres mostrou aqui um resultado ainda também positivo em termos de ganho de massa muscular, embora pequeno, enquanto que os homens aqui mostrou um resultado um pouquinho mais efetivo em termos de effect size do que para mulheres. Então significa que os homens podem ganhar um pouquinho mais de massa muscular em relação às mulheres. E aí alguém vai dizer, mas o das mulheres o resultado foi muito pouco, verdade, mas vamos entender diferente. Se idoso não perder massa muscular, para ele já é um grande ganho. Por quê? Porque não perder massa muscular significa que eu estou sustentando uma condição de massa muscular que me permite fazer atividades da vida diária. Claro que se puder aumentar, é muito interessante, mas se eu não perder, também é muito interessante. Então, esse trabalho aqui concluiu que a suplementação proteica associada ao treino resistido melhora a massa muscular de idosos em termos de hipertrofia e de força muscular e também leva a aumentos significativos na mobilidade funcional de idosos. Então, gente, o que é importante destacar? Treino resistido. Quem vai cuidar do treino resistido? Profissionais de educação física. Suplementação proteica. Quem vai controlar isso daí? A nutricionista ou o geriatra. E, portanto, se nós unirmos aqui a suplementação ao treino resistido, nós vamos melhorar a composição corporal e a capacidade funcional dos nossos idosos. Quer saber mais sobre prescrição do exercício para idosos? O Viajando pela Fisiologia tem um curso 100% online que fala sobre a prescrição do exercício para idosos baseado em evidências científicas, onde além de ensinar a você as principais alterações que ocorrem na aptidão física e na capacidade funcional dos idosos com o envelhecimento, eu também mostro os diversos benefícios do exercício aeróbico, exercício resistido, exercício combinado e também mostro todas as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte para a prescrição do exercício aeróbico, exercício resistido, exercício de equilíbrio, exercício de mobilidade, exercício de flexibilidade para idosos. Quer saber mais? Acesse o meu site www.fabioseschini.com.br. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo do Viajando pela Fisiologia. Até lá!